ou, enfim, a gente pode até pensar se chama de socialista nesse caso. Mais especificamente, essa contradição, né, vai se colocar na própria produção teórica do que vai se dando naquele momento. Então, a gente tem essa divisão do trabalho em trabalho intelectual e manual, que eu não acho tão adequada sempre, mas nesse momento a gente pode pensar nela assim, como esse caráter. E aí, né, a própria autora vai dizer que essa contradição intrinsecamente ligada à luta de classe no interior da Rússia e ao período de reconstrução da sociedade imprimiria relações de produção e será o fio condutor para a análise da psicologia vigotskiana. É a partir disso, então, que é o cenário. É como se a gente pudesse, então, dar um salto, né, naquela época e ter uma sobrevisão para pensar, ó, como que a gente vai pensar a psicologia aqui? A gente está falando de um campo de guerra. Então, que psicologia a gente vai pensar a partir disso? Né? Essas características vão se mantendo, né? E também a autora vai destacar a presença da NEP, né, da nova política econômica, que seria uma possibilidade de algumas liberalizações da economia para a sobrevivência da economia soviética, né, que foi um grande processo pautado por Lenin, grande contradição para a gente entender, né, basicamente, mas foi um processo de permitir, digamos assim, o capitalismo a pequenos passos dentro de um país socialista, para poder fazer aquele regime de produção que eu estava falando, né, de cada um poder organizar, poder fazer a paz com o campesinato, que naquela época ainda estava querendo, né, poder produzir, poder só conquistar suas terras e voltar ao modo de vida de modo geral, e enriquecer também. Né, tá falando de de regimes de produção que envolvem pessoas com as próprias questões e próprias organizações. Então, tudo isso vai se dando, tanto no chamado comunismo de guerra, quanto na NEP, né? Isso vai ser as condições específicas que Vygotsky vai produzir. E daí, para a gente ter uma noção, né, cronológica, a gente está falando, então, de uma República Socialista Soviética. E com tudo isso, né, a gente já tem, em 1924, o início da produção de Vygotsky, que vai, né, produzir sobre a psicologia especificamente de 1924 a 1934. Então é isso que Vygotsky está pegando. Né? A gente lendo os textos hoje dele e da psicologia histórica cultural, parece até difícil imaginar o tamanho da contradição e do caos mesmo, né, que estava vivendo a Rússia naquele momento. E apenas nesse sentido, imaginando nesse contexto, após sair de uma guerra civil, de uma guerra mundial, reconstruindo do zero a sua produção, a gente ainda tem essa produção fornecida, baseada e elaborada a partir do Estado e da classe trabalhadora já. Parece algo abstrato pensar isso, mas acho que vale ressaltar essa diferença. A gente está falando de 3 anos de diferença, né, entre o fim da Guerra Civil e a produção de Vygotsky para a psicologia especificamente, e já está falando, né, de como essa organização caótica, entre aspas, socialista, já é capaz, né, de fomentar a psicologia voltada a questões específicas da prática social já desde esse momento. Então, a diferença, né, da possibilidade dos mais altos níveis do saber burguês para pensar a psicologia e dos níveis mais elementares, né, da psicologia realizada a partir de uma organização socialista, já se coloca dessa forma. Já é o que a gente está debatendo até hoje, por exemplo. Né? Esse texto principal que a professora Simona Tuleschi vai usar de Vygotsky, ele vai ser escrito em 1927. Então, né, uma década depois da Revolução. E ainda, né, tem um impacto muito grande, tem muito a dizer para a gente. E, por fim, só para a gente entender, portanto, a gente está falando de tudo isso num contexto em que a União Soviética estava se estabelecendo depois de encerrar sua guerra civil, a sair da Guerra Mundial, de um país que acreditava que a Revolução dos Trabalhadores estaria vindo a toda a Europa, a todo mundo, que estavam apostando até, porque eles precisavam, basicamente, de outros países para construir junto com eles esse socialismo. E o que não aconteceu. Pelo contrário, né? Até no texto a professora vai falar
de uma involução do movimento operário na Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. E a partir disso, então, a gente tem essa condição. A gente tem um país gigantesco, atrasado, com fome, com a produção sofrida, mas socialista, e que precisa pensar como a gente vai lidar com tudo isso sozinho agora. Uma das saídas, e aí essa também é uma determinação que ajuda para a gente pensar nos rumos que isso vai tomando na União Soviética, uma das saídas necessariamente que a gente tem que tomar é, então, a produção técnica. É pensar como a gente melhora a nossa ciência. É pensar como a gente consegue produzir mais com menos tempo. Então, esse apelo à ciência, o apelo à necessidade científica naquele momento, não se dá só como um moral, né? Como se fosse, apesar, né, da gente viver hoje nessa conjuntura lastimável que é Brasil e Bolsonaro, a gente está falando, né, nesse